Sasuke versus os 6 caminhos de Pain. Quem venceria esse combate, hein? De um lado nós temos o gênio do clã Uchiha e um portador do Mangekyo Sharingan. E do outro nós temos o homem que se autoproclama um deus, além de ser detentor do Rinnegan. A ideia desse vídeo é verificar se o Sasuke conseguiria vencer os 6 caminhos caso ele tivesse tido esse embate. Portanto, a versão que eu vou utilizar é de antes de implantar os olhos do Itachi, beleza? E a do Pain será a dos 6 caminhos mesmo. O detalhe é de que o Sasuke não teria conhecimento de que o Nagato estaria à distância controlando os corpos, da mesma forma que o Jiraiya lutou sem saber. Será que ele conseguiria vencer essa luta? É o que nós vamos descobrir juntos. Eu sou o Matheus, seja bem-vindo a esse canal. Eu tô postando vários vídeos ultimamente, então considere se inscrever aqui para receber mais vídeos de Naruto. Combinado? É isso, sem mais enrolação e vamos lá. Para sabermos quem venceria, precisamos falar sobre as habilidades de cada um. Por isso eu vou começar falando um pouco mais sobre as do Sasuke. O Taijutsu do Sasuke, mesmo nessa época, era muito voraz e preciso, além de ele ter maestria em empunhar a sua espada. Por ser membro do clã Uchiha, o Sasuke tinha proficiência com ninjutsus do estilo fogo e fazia uso de técnicas como a bola de fogo e chamas do dragão, e também tinha liberação do relâmpago, e com ela ele utilizou seu implacável Chidori. Nesse período ele já não tinha mais a marca da maldição, mas ele portava o Mangekyo Sharingan. Por conseguinte, ele detinha o Amaterasu em seu olho esquerdo, e no olho direito ele possuía o Kagutsuchi, que lhe permitia manipular e controlar as chamas negras. Além disso, ele também incorporava o Susanoo, que aumentava sua capacidade defensiva e que também dispunha de um arco e flecha mortal com um ataque muito veloz. Vale lembrar que ele conseguia invocar as cobras da caverna Ryuchi e também um falcão para poder voar pelo terreno de batalha. Show! Depois dessa explicação das principais técnicas do Sasuke, agora eu vou falar um pouco mais sobre as habilidades do Pain. Bom, o Pain possuía reservas de chakra descomunais e portava um dos doujutsus mais poderosos, o Rinnegan. Com esses olhos ele podia usar inúmeras técnicas magistrais com cada um dos corpos que ele controlava. Então vamos relembrar as habilidades individuais que cada caminho possuía, começando pelo caminho animal, no qual fazia várias invocações gigantescas e perigosas. Já com o caminho humano, ele podia ler mentes e sugar a alma dos seus inimigos. Ele conseguia transformar o corpo em uma arma mecânica e militar com o caminho Asura. Podia restaurar e reviver outros corpos com o caminho Naraka e conseguia absorver qualquer ninjutsu com o caminho Preta. Além de tudo, ele podia controlar as forças gravitacionais com o poder de atração e repulsão, podendo trazer seus inimigos para perto de si ou repeli-los de forma impetuosa, além de poder obliterar uma vila inteira com o Shina Tensei, e podia também construir uma enorme esfera gigante com o seu Shibaku Tensei. Beleza, agora após reiterarmos as técnicas de cada um, agora sim podemos avançar e entender qual seria o discorrer desse enfrentamento. Se você está gostando do vídeo, por favor, clica no botão do like, beleza? Muito obrigado! Bom, que nem eu disse no começo, nesse confronto o Sasuke desconhecia que o Nagato controlava os 6 caminhos à distância, o que já traz um nível de dificuldade bem maior, ou seja, ele precisaria aferir como cada Pain articularia os seus ataques. Eu já posso desconsiderar uma possível utilização de Genjutsu, porque isso não daria muito certo, tendo em vista que mesmo que pegue em um dos corpos, qual que outro caminho poderia simplesmente tirá-lo da ilusão. Então pressuponho que esse recurso não seria utilizado pelo Sasuke. Já de início, o caminho animal começaria infestando o campo de batalha com poderosas invocações, como a do rinoceronte, do búfalo, do caranguejo e daquele pássaro gigante que soltava ovos explosivos. Ao mesmo tempo que o caminho Asura faria uma investida com seus mísseis, exigindo muito do Sasuke para conseguir conter. Enquanto isso, os caminhos Naraka e Deva estariam na contenção e o caminho Preta ficaria em posição para absorver ninjutsus. E esse avanço impávido geralmente deixa o inimigo desnorteado, lhe deixando com pouco tempo para construir uma estratégia para reagir. Eu posso afirmar o seguinte: experiência para lidar com muitos inimigos o Sasuke tem, já que ele derrotou um exército de 1000 homens sozinho. E também na reunião dos 5 Kages, ele tancou somente o Raikage e o Kazekage. Portanto, enfrentar vários oponentes poderosos de uma vez, ele conseguiria. O problema é como ele lidaria com um ambiente tomado por uma enxurrada de animais e 6 oponentes com o Rinnegan. Bom, aqui o Sasuke precisaria recorrer ao seu Susanoo parcial para efetuar um bloqueio do ataque dos mísseis. A couraça seguraria as explosões e criaria uma barreira contra os impactos. De forma sorrateira, o caminho humano faria o seu avanço para tentar
sugar a alma do Sasuke. Contudo, mesmo que exista a conexão visual com os demais Pains, esse caminho não demonstrou feitos notáveis de agilidade para se esquivar de um ataque vindo do Susanoo, e ele seria o primeiro caminho a ser nocauteado. Como alternativa para ganhar tempo, o Sasuke pode tentar sobrevoar o terreno com seu Falcão, ficando distante dos demais caminhos. Do alto ele poderia atingir o pássaro gigante com a sua lança Chidori, que funcionaria muito bem, assim como deu certo para cortar o tentáculo do Hatibi ou quando ele usou para perfurar o Danzo, já que essa técnica pode chegar a uma distância considerável. Portanto, esse ataque seria executado com sucesso. De qualquer maneira, o ambiente ainda tem mais um monte de animais no derredor, certo? E aqui ele tem duas opções. A primeira seria utilizar o Amaterasu em cada uma das invocações. Só que o único detalhe é justamente essa quantidade massiva de animais que ele precisaria atingir, e realizar esse ataque drenaria muito chakra. Vale citar que ele conseguiu conter o 8 caudas com Amaterasu, e isso lhe deixou extremamente desgastado. E olha que era apenas um alvo, então imagina só sendo vários. E isso por si só já o deixaria exausto. Inclusive na já citada luta contra o Danzo, já no começo o Sasuke usou o Susanoo e o Amaterasu. E o Obito disse que usar o Susanoo e o Amaterasu era demais, e que isso o deixaria esgotado. Ou seja, aqui com o Pain, ele já usou o Susanoo para se defender. E utilizar as chamas negras para conter todas aquelas invocações, com certeza não seria uma alternativa viável, e que provavelmente o Sasuke não usaria. Conhecendo seu raciocínio de batalha, ele partiria com sua espada envolta de raio, ou com o Chidori para derrubar o caminho animal, visto que ele é um problema que precisa ser contido, assim como Jiraiya e o Naruto precisaram fazer para diminuir os seus problemas. Como não seria algo tão simples, o caminho Deva começaria a agir para repelir os movimentos do Sasuke, o arremessando para longe. Esse combate corpo a corpo não daria muito certo para ele. O que o Sasuke pode tentar fazer é usar o seu Susanoo novamente para ver se conseguiria algum resultado. Pode ser que com esse ataque ele destrua alguns animais, mas ainda assim o caminho animal dispõe de mais invocações que ele pode fazer. Esse costuma ser um dos caminhos mais chatos de lidar. Se o Sasuke quiser, ele pode tentar atacar diretamente o caminho animal novamente, mas agora com as flechas do Susanoo. No entanto, isso também pode ser inútil, pois com a existência do caminho preta, ele pode muito bem absorver todas elas, assim como absorveria o Amaterasu também, caso ele tentasse. E pior de tudo, de repente o caminho humano que foi vencido poderia brotar ali de novo, visto que ele pode ser ressuscitado pelo caminho Naraka, que fica na retaguarda para justamente trazer os corpos de volta para o combate. Nessa altura do campeonato, meus caros, o Sasuke estaria encurralado, com pouco chakra e sem recursos para se sair dessa. O uso da Amaterasu e do Susanoo como ferramentas acaba desgastando muito o corpo do usuário. O caminho Deva pode tentar puxá-lo para próximo para tentar alguma nova ação. E se o Sasuke lançar jutsus do estilo fogo, também seria inútil com o caminho preta absorvendo tudo. Podemos lembrar que ele ainda tem o Kirin, que requer que ele crie uma precipitação no céu para que haja formação de relâmpagos para ele manipular. Mas na situação em que ele se encontra, o caminho Deva pode facilmente puxá-lo para não deixar concluir esse movimento. Resumidamente, essa batalha seria extremamente árdua e desgastante para o Sasuke. Mas e o resultado? Qual seria? Quem ganharia? Olha, fazendo um paralelo aqui, o Jiraiya dispunha do modo sábio, da Shima e do Fukasaku para darem uma assistência. Assim como o Naruto também tinha tudo isso, além do fato dele já saber previamente como funcionam as habilidades dos 6 caminhos. O Sasuke obviamente tem recursos formidáveis para enfrentar cada Pain, e isso eu não tenho dúvidas. A questão que fica é quanto ele duraria nesse confronto. Seus ataques requerem muito chakra para executar, ao passo que do outro lado, o oponente pode usar e abusar de tudo que ele tem, já que suas reservas de chakra são estratosféricas. Portanto, o vencedor desse combate são os 6 caminhos do Pain. Nesse momento aqui o Sasuke não conseguiria dar conta de tantos inimigos assim. Eu acredito que ele consiga derrotar no máximo uns 4 caminhos, mas depois disso ele sucumbiria em razão da insuficiência de chakra para promover seus ataques. Pode ser que com o Mangekyo Sharingan Eterno ele consiga vencer, mesmo sem conhecer sobre o funcionamento desse inimigo. É uma hipótese. Inclusive futuramente eu posso fazer uma nova análise considerando o Sasuke com esses olhos, para ver qual seria o resultado. Além disso, caso você queira ver uma outra análise, fique à vontade para pedir aí nos comentários. Eu tô sempre lançando algumas enquetes na aba comunidade para ver a opinião de vocês. Então, para você que não é um inscrito, considere se inscrever nesse canal aqui para não perder nenhuma novidade do que vem por aí. É isso, meu povo, eu sou o Matheus, eu vou ficando por aqui e até mais!